Que é aquela mulher? Ela é a contadora geral do estado. Nossa. Mas teve um fato bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que a gente fazia o livro na mão, na aula? Tinha que comprar o livro, escrever, fazer o diário todo escrito, bonitinho. Ela comentou a mesma coisa do curso dela. Fez a mesma ponderação. Hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Vocês nem encontram mais o dito livro diário para vender. E olha que eu procurei. Eu fui na contabilista. Foi na terça-feira. Aí eu saí procurando nos livros que eles vendem lá. Não existe mais o diário para vender. É triste. Quem tem e guardou virou relíquia. Então, pessoal, vamos começar a pauta de hoje. Primeiro ponto, devolutiva. Vou deixar para semana que vem, tá? Porque não consegui corrigir, vou ter um fim de semana um pouco longo, né? Vou corrigir no fim de semana. Aí na semana que vem a gente faz com calma, com vocês sabendo, anota o que erraram. Acho que é mais coerente do que só eu corrigir a prova para vocês, certo? Concorda comigo? Discorda? Sim, pode ser. Certeza? Sim, nem o Josemar, nem a professora Débora corrigiram ainda. É que termina muito em cima da hora, né? Essa sistemática de ter uma semana complica muito o nosso processo de correção. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse bimestre vocês têm o dito projeto integrador, né? Certo? Certo. E vocês já tiveram a notícia de quem irá acompanhar vocês? Já, o melhor professor do curso. Então, acho que passaram a informação errada para mim, porque falaram que era eu. Então, tem alguma coisa conflitante. Mas, então, sou eu que vou acompanhar vocês. E, assim como também vou acompanhar o pessoal da noite, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz ontem. Eu não formalizei um documento indicando o que já é o projeto de vocês, porque eu quero decidir da melhor forma o que a gente vai apresentar. O assunto eu já tenho em pauta. Vocês, esse semestre, têm diversas disciplinas relacionadas à área de finanças, né? Finanças corporativas, mercado financeiro de capital, matemática financeira, a contabilidade, que é um reflexo da área de finanças, né? A gente tanto registra a parte financeira quanto gera informação financeira e legislação. Então, eu acabei decidindo sobre o que iremos trabalhar. Vocês sabem que eu tenho uma certa, vamos falar assim, uma certa tara no bom sentido, tá, gente? Sobre CPC, né? Vocês já devem ter percebido isso. Sim, não? Talvez? Sim. Talvez. Talvez. Então, claro que faremos sobre CPC. Então, já apresentei a página para vocês, né? Já apresentei? Não lembro disso. Acho que já, né?
Já acho que no semestre passado, professor. Então, ó, lembrando, essa é a nossa referência hoje em dia, né? Tudo que a gente precisa de normativa contábil está aqui, está nesse site. E eu escolhi basicamente 4 CPCs para trabalhar. 4 porque no pessoal da noite tem mais alunos, então serão mais equipes, então é possível trabalhar mais temas. Mas no caso de vocês, vocês terão a possibilidade de escolher. Então eu separei 4 CPCs que são, primeiro, arrendamento. Eita, tá marcando tudo aqui. O CPC 06, arrendamento. Alguém já ouviu falar do arrendamento? O que é um arrendamento? Sim, não, talvez. Ah, professor, não sei se é, né? Mas quando assim eu ouço falar de arrendar, por exemplo, a minha sogra ela tem uma chácara lá no norte, lá no interior do Paraná. Aí ela arrendou para que alguém cuidasse daquela terra e plantasse. Não sei se é isso. Esse é um típico exemplo de arrendamento, onde você aluga uma espécie de aluguel de um determinado bem para que a pessoa exerça uma atividade operacional. Então, sim, é isso mesmo, Nanda. Mas no Brasil, nem tudo é tão bonitinho quanto parece, né? Nem tudo é tão simples. Então, tem alguns tipos de arrendamento que não seguem essa característica. E tem características puramente financeiras. E o CPC 06, ela tem essa característica de fazer a distinção o que é o arrendamento operacional efetivo, o que é o arrendamento financeiro e como que a gente trata cada um. Então, traz a parte de finanças, principalmente no arrendamento financeiro. Eu acho um dos CPCs mais legais que tem. Segundo, custo de empréstimos. Esse mais financeiro possível não existe, né? Como que a gente trata a figura do custo de empréstimo no âmbito contábil? Terceira possibilidade, a gente vê que tem 3 CPCs com esse nome, né? Instrumentos financeiros, mas eu selecionei o 39 e o 40, que são mais específicos de como se apresenta um instrumento financeiro e como se evidencia um instrumento financeiro. Então, são esses 4 possíveis CPCs para a gente trabalhar nesse projeto. Então, o assunto vai ser envolvendo um desses 4 CPCs. Prazo de entrega. Já passaram alguma notícia para vocês? Não. Não, professor. Não. Eu tenho como prazo de entrega 26/5. Acho que dá tempo, né? Claro que não. É 25/6, tá, gente? Então, prazo para entrega final, 25/6. Agora, produto final. O que iremos apresentar? O que teremos de resultado final? Aí vem o ponto que eu
abro a votação. A gente tem várias possibilidades, eu pensei basicamente em 3 para vocês escolherem. Ah, mas o professor não vai fazer igualzinho da noite? Não. Eu acho que a gente tem que seguir a característica de cada turma, né? Às vezes uma turma gosta mais de um tipo de trabalho, outra gosta de outro tipo. Então fica muito a critério de vocês. Primeira possibilidade. Essa, na verdade, é a que menos me agrada. Que eu acho que já ficou velha essa característica. Um blog. Um blog explicativo. Então, a gente tem essa possibilidade. Segunda, essas duas, né, eu acho as mais bacanas. Uma cartilha explicativa. Então, vocês apresentariam a explicação sobre o que é o CPC, o que trata, trazer exemplo, dentro de uma cartilha. E o último seria uma espécie de mini treinamento, onde vocês gravariam um vídeo explicando o referido CPC. Agora fica a critério de vocês. O que vocês acham? Eu opto pela segunda opção. Eu, particularmente, gostaria da terceira, eu acho mais legal. Não, professora, a segunda é mais legal. Essa história de vídeo não é muito bacana. Porque, Deus o livre fazer vídeo, professor. Não. eu penso daí, pelo menos vocês não vão precisar ficar escrevendo tanto, formatando, deixando bonitinho. Não, professor, não. Acabou de responder, olha, a segunda é bem melhor. Por que vocês têm medo de falar em público, gente? Vocês, Não, vocês, em Não, sala falar de em aula. público é uma coisa, agora vídeo, essas coisas é diferente. É isso mesmo. Em sala de aula não teria problema. Mas é mais fácil em vídeo, porque vocês vão estar falando para o computador. Só que daí fica gravado. Temos 3 votos, então, por enquanto, para a cartilha. Agora eu vou rezar aqui para a Nárida, para a Letícia e para a Maria falar o vídeo. Aí eu viro o voto de Minerva da turma. As 3, por gentileza, o que vocês acham? Eu acho a segunda também, porque vídeo é ruim. Ah, Maria, foi sem graça. Eu acho que o vídeo ia ser legal. Obrigado, Nárida. Mas acho que a maioria venceu, né? Teve já 4 votos para a cartilha. Então vamos ficar com a cartilha explicativa. E daí eu vou pedir para vocês separarem grupos de 3 alunos para que vocês façam. Aí vocês escolhem, podem escolher depois, né? Me passam por e-mail. E Professor, tem 7. Ou vai aí, ter que estar com 4. um grupo pode ser com 4 e um com 3, não tem problema nenhum. A minha ideia é separar em 2 equipes, né? Aí vocês me passam por e-mail. E sobre o tema, vocês preferem vocês sugerirem ou que eu sorteie para vocês? Sorteio. Sorteio? Concordo com a Ana. Pode ser sorteio. Então tá. Então daí eu faço o sorteio. Então, ficou fechado o nosso projeto dessa maneira. Então,
Vai ser uma apresentação do CPC que vocês receberem, né? Através de uma cartilha explicativa. Aí eu vou formalizar o projeto para repassar para vocês. Aí eu só espero o retorno de quem serão as equipes. Beleza? Beleza. Então, estamos combinados. E agora, estávamos falando do que na última aula mesmo? A gente falou da contabilização com regime de competência, falou um pouquinho de provisão, né? Lembrando, eu só dei uma noção preliminar do que é a provisão, porque também provisão tem todo um tratamento através de CPC, e que vocês veem intermediária esse assunto. E a gente estava partindo daí para a parte de instrumentos financeiros. Eita, peraí que eu peguei meu material errado. Professor, Oi, como seria uma cartilha? uma cartilha? Aqui, peraí só um pouquinho. Uma cartilha seria uma espécie de... Não dá para falar uma revistinha, mas é como se fosse uma revistinha onde vocês apresentam de modo mais simplificado, e se possível até mais descontraído, um determinado assunto. Vamos, então vamos buscar um exemplo para vocês. Então não tem formato de um artigo. Não, não, nada, Ufa. nada xarope formal. Então, tem uma disciplina do meu esposo, né, que caiu agora nesse trimestre, porque na faculdade dele é trimestral. Uhum. E é metodologia científica. Eu falei assim, vou fazer com você, porque para mim poder aprender um pouco, porque eu sou um pouquinho burra. Ó, a cartilha ela é mais simples. Ela pode ser mais ilustrada, menos ilustrada, vai do formato que vocês acharem mais conveniente, né? Mas se vocês verem, ele não é cheio de regra. Claro que aqui eu peguei um documento, uma cartilha de uma instituição pública, e ela é um pouquinho mais formal. Mas ela tenta ser bem resumida. Então, a de órgão público ela é um pouquinho mais formal. Mas se vocês podem ver que não tem aquela formatação toda xarope de um artigo científico, né? Então, vocês digitando modelos de cartilha, vocês encontram várias. Da FIEP a tendência é ser um pouquinho mais descontraída. Ó.
Claro que vocês não precisam colocar quem são vocês. Aqui é um pouquinho propaganda da diretoria da FIEP, né? Oh, mas podem ver que é algo mais clean, mais amigável aos olhos, né? Aqui digitei lá cartilha imposto de renda. Isso daqui traz sobre a possibilidade de doação para projetos envolvendo o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, olha como ele é mais amigável. Melhor que um artigo, não é? Com certeza. Então, aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Ah, professor, mas eu não tenho tanta habilidade no Word. Se vocês olharem, vocês podem explorar um pouquinho o Word. Quando vocês entram lá no Word, ele vem aqui em cima, no novo, modelos. E se vocês forem procurando aqui, vocês acham modelos de documento menos formais. Por exemplo, eu quero escolher nesse formato, parecendo um relatório. Ele já vai ajudar vocês trazendo um estilo mais informal, né? Não, tem bem carinha de cartilha, não tem? Bom, já dei uma sugestão de modelo pronta para vocês só escreverem. Ó. Mas tem Sim. mais, tá, gente? Se vocês colocarem ali no Word para pesquisar, ele vai buscar mais na base de dados do Office. Diga, Lucas. No caso, eu preciso de uma capa, um sumário, daí seria o conteúdo. Isso. E o sumário, nada daquele formato ABNT. BNT, pode ser descontraído também, pode ser algo fora daquele escopo da BNT. Diferente do que seria, por exemplo, apresentar no TCC, onde vocês têm a regra rígida para seguir de página, folha de rosto. Então, é algo mais light. Mas concordo. Diga. Por isso que eu falo que o senhor não é o melhor. Porque Porque se fosse outro professor, ele ia pedir um artigo nas normas e... Ai, meu Deus, é muito difícil, professor. Meu Deus. não, a gente tem que pensar em duas situações. A gente, como professor de graduação, a gente tem que entender que vocês podem viver dois cenários. Quais são? Um, obviamente, é o cenário científico. Vocês têm que sair com a noção básica do que é a ciência. Afinal, vocês estão fazendo ciências contábeis, né? Por isso, no final do curso, vocês têm obrigatoriamente um artigo. Que daí é para vocês terem esse primeiro contato, que é o que a gente chama de iniciação científica. Mas a gente tem que entender também que vocês vão para um mercado de trabalho. E vocês, de repente, assumem uma posição de gestão. Né? Chegou lá o momento de vocês coordenarem a equipe. Querem passar um informativo. Vocês vão colocar no formato da BNT, tudo bonitinho? Não vão, né?
Ah, vocês vão fazer um relatório da administração. Vocês vão colocar tudo bonitinho no formato da BNT? Não vão. Na verdade, não é nem aconselhável. Se vocês forem buscar, hoje, como o assunto é um pouquinho mais curto, dá para a gente explorar um pouquinho mais. Pense em uma empresa aí de capital aberto. Podem escolher qualquer um que venha na cabeça de vocês. Lucas, abriu o microfone. Abriu uma de chocolate na. Esqueci o nome de chocolate. A Cacau Show? Pode ser a Gala, a Lacta. Lacta. É que a Lacta, na verdade, ela não é. A Lacta é uma marca dentro de um grupo. Agora eu não lembro qual grupo que ela é. Acho que é da Mondelez. Não vamos pegar. Vai Cacau Show então, mais fácil. Que a Mondelez, acho que ela não tem capital aberto no Brasil. Mas vamos pegar aqui a BRF, que também fala de comida. Mas aqui é um comunicado aberto. Ah, vou pegar que eu gosto, gente. Vocês sabem que eu gosto de avião. Vocês vão lá no site do investidor. Ah, eu quero ver os resultados da empresa. Então a gente vem aqui, release de resultados trimestrais. Muitas vezes é o contador que prepara todos esses relatórios, não é só a administração, não. É bonitinho formatado na BNT? Ai, eu não vou nem ver. O perfil tá pequenininho, né? Mas tá formatado? Não. Não. O que ele está tentando fazer aqui? Simplificar. Deixar uma leitura mais leve. Apesar que leitura de relatório trimestral nem sempre é tão levinho, né? Mas vocês podem ver que não segue um padrão. Vamos procurar outra RI. Pegar a da minha antiga, né? Minha antiga empregadora. Peraí. Divulgação, cadê central de resultados? Então, vamos ver lá a apresentação do resultado do quarto trimestre de 2020. Será que foi bom? Ó, eles nem utilizam o formato de texto, né, de Word. Eles já fazem como se fosse um PowerPoint. É padrão ABNT isso aqui, gente? E o detalhe ainda bem colorido, né? Bem chamativo. Nossa, olha que triste isso aqui. Vocês ficariam tristes com isso aqui? Depressivo até. Depressivo? Por que, Lucas? Depressivo? A diferença do lucro é muito gigante. 2021 indo igual. Mas como vocês já estão tendo essa noção de interpretar
a informação financeira. Ali não está falando nada, só tem um gráfico. Mas a gente que já está com a linguagem contábil, já sabe, olha o tamanho do pepino aqui. Mas aqui a gente já pode até imaginar uma justificativa, né? O que teve nesse ano, 2020? Pandemia. Pandemia, tudo parado. Até então o mercado de ferrovia acaba caindo. Se falasse isso daqui para vocês, endividamento, vocês ficariam felizes? Aí vem lá um pouquinho do que a professora Núbia tentou passar para vocês antes da hora. Aumentar endividamento é bom? Não é muito Desde que esteja dando retorno, né, professor? isso aí. Então, se esse endividamento aqui tiver um fundamento no retorno, bacana, até pode ser bom. Mas ele em si só não é algo tão positivo, né? Ele isolado não é algo considerado ideal. Mas vocês veem que esses relatórios, vocês podem buscar inúmeros RIs. RI é o relacionamento com o investidor, né? Quem é o responsável por fazer essa intermediação empresa e investidor, oferecendo as informações. Eles não são não são padronizados, não são seguindo normas. O que eles tentam ser? Agradáveis ao leitor. Então, vocês também têm que ter essa dinâmica de transformar uma informação agradável ao leitor. Então, por isso, a cartilha é um bom formato para a gente trabalhar. Entenderam a minha preocupação do que oferecer como produto do PI? Além da gente agregar esses conceitos que a gente tem das disciplinas, vocês vão desenvolver um pouco da habilidade com um relatório que vocês podem utilizar no dia a dia empresarial. E se fosse o vídeo? Na verdade, se fosse o vídeo para a gente hoje está sendo a substituição de uma apresentação em sala, né? Mas também a outra ferramenta que vocês precisam sempre estar em desenvolvimento, que é oratória. Por que oratória é importante para contador, gente? O que vocês me dizem? É importante saber ir na frente de um público para falar? É importante. Precisa apresentar relatórios, precisa apresentar projetos. Verdade. Então, vocês... E se for lá uma narrida da vida, vai falar a gente, porque eu só sei falar a gente. Falo tudo errado, professor. Às vezes o errado não é tanto problemático. O que incomoda um pouco nas oratórias, que é totalmente trabalhável, são os vícios de linguagem. O que é o vício de linguagem? Geralmente ele aparece muito forte quando a gente está nervoso e a gente fica tendo repetição de palavras.
Ah, professor, mas isso é um defeito? Não, é uma característica da pessoa que ela precisa trabalhar. Vocês já devem ter participado com alunos, ou às vezes vocês podem ter essa sensação. Eu mesmo acho que eu tenho vício de linguagem de ficar perguntando tranquilo. Mas o vício de linguagem assim que mais é fácil de observar é o né. Já perceberam isso? Sim. Não sei o que, né? Então isso, né? Isso é vício de linguagem. Tudo isso, com o tempo trabalhando, a gente desenvolve e vai reduzindo o problema. Então, o vídeo seria tentando desenvolver esse lado. Então, na cartilha, a gente vai desenvolver o outro lado, que é trabalhar um reporte, relatório, de modo mais agradável aos olhos. Que não seja aquele artigo, né? Que realmente, gente, apesar de ser. Eu me considero uma pessoa do mundo científico, porque eu não tenho produção constante de artigos, de pesquisas. Mas como já tenho mestrado, eu já estou inserido nesse ambiente científico. Mas eu acho um porre o jeito que artigo é escrito. É muito formal, né? Se for ainda da área do direito, se torna mais chato ainda, porque eles querem usar as palavras mais rebuscadas possíveis. Chato para dedé. Então, é essa a minha justificativa para vocês. E claro, daí deixando vocês escolherem o que vocês se sentem mais agradáveis, se sentem mais confortáveis, né, para desenvolver. E durante todo o processo vou estar acompanhando vocês na interpretação desse CPC, nesse desenvolvimento. Vocês vão perceber que a linguagem do CPC ela também é um pouquinho pesada, tá? Mas nada que a gente não vá tirar de letra. Tranquilo? No caso, um signo seria escolher um CPC específico e explicar. Você explicar vários. Não, não, vai ser um só. Tudo bem. Então é mais tranquilo. Se fosse explicar vários, aí o bicho pegava. Porque aí se torna um trabalho longo. Um só, ali vocês vão ter 30 a 35 páginas de leitura. Então, nada de muito complexo. Ai, professor, como o senhor é bonzinho. Eu não. Assim. Não, na verdade, o que eu fiz, o que eu sugeri, isso foi a minha ideia foi discutida com a Débora. Eu só quis trazer para vocês um cenário que vocês precisam se habituar, que são essas normativas. A gente não vive sem elas. A gente não consegue mais se desvincular do CPC. Então, nada melhor do que vocês que estão já já têm as noções de contabilidade, mas ainda não estão tão avançados, já incorporar essa cultura do CPC. Aí vocês se tornam também esses malucos por CPC igual o professor Cesiro e alguns outros espalhados por aí. Mas é importante, importante. Muitas vagas de empresa, principalmente em empresas de grande porte, vão perguntar se vocês conhecem, têm domínio sobre os CPCs. Ah, isso significa que eu preciso conhecer de cor salteado? Não, obviamente que não. Mas vocês têm que ter o domínio sobre como utilizar as ferramentas do CPC. Então, também eu tentei
aliar esse ponto. Então vai ser algo bem light, bem tranquilo para vocês desenvolverem. Beleza? E a gente já vai falar do CPC que eu não coloquei na lista. De maneira também bem sintética hoje, né? Começando a tratativa de alguns instrumentos financeiros. Mas, primeiro, o que é um instrumento financeiro? É uma palavrinha que assusta, né? Instrumentos financeiros. Não dá a impressão de ser algo complicado? Então, não dá. Instrumento financeiro, dá a impressão de ser uma coisa, nossa, esse negócio deve ser difícil. Não, tem nada de difícil. Tem, claro, tem alguns instrumentos em si que a modalidade do processo financeiro é um pouquinho mais complicado, mas o conceito de instrumento financeiro ele é bem simples. Então, instrumento financeiro é todo e qualquer contrato, vou pegar meu marca-texto, que gere um ativo financeiro para uma parte, para uma empresa, enquanto para uma segunda empresa se gera um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial. Como assim, professor? Vai gerar um valor a receber para uma pessoa e na outra ponta da operação vai gerar um valor a pagar ou uma obrigação a fazer. Então, será que vocês têm instrumentos financeiros na vida de vocês? E agora? Eu aposto que grande parte de Sim, vocês tem. todo mundo compra alguma coisa e acaba devendo, tipo, gera uma dívida com algum lugar. Não sei se é isso. Cartão de crédito? É isso que eu ia falar, Lucas. Cartão de crédito, pronto. Vocês têm um passivo financeiro, né? O que é a característica do passivo financeiro? É, é o valor reconhecido que vai gerar uma necessidade de saída de caixa no futuro. Cartão de crédito que vocês têm, tem essa característica? Se vocês comprarem, obviamente. Tem, né? Vocês vão ter que pagar no futuro. Ou senão, estão ferrados. E para a operadora de cartão ou para o banco? Vai gerar um ativo financeiro? Aquele ativo que represente uma entrada de caixa no futuro? Vai. Então a gente tem as duas pontas, tem um contrato onde gera um ativo para um ativo financeiro para um passivo financeiro para outro. Está aí um instrumento financeiro. As empresas têm um instrumento financeiro? Demais, né? São operações cotidianas. Então, a gente tem instrumentos financeiros de contabilização muito básicas e alguns com contabilizações um pouco mais complexas. Então, entendendo que de um dos lados tem um ativo contratual que representa o direito de receber caixa ou equivalente de caixa, e outro, o ativo financeiro. E do outro lado tem um passivo contratual que representa a obrigação de entregar caixa ou um ativo financeiro ou um título patrimonial. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa característica, trazendo exemplos. Exemplos mais comuns que a gente tem no dia a dia, que geram esse direito
receber caixa no futuro e que, em contrapartida, tem o passivo que represente a obrigação de entregar o caixa no futuro. Contas a pagar e a receber. Contas a pagar para uma empresa, a receber para outra. Exemplo clássico de instrumento financeiro. Nota promissória. Então, fiz um empréstimo e a pessoa assinou uma nota promissória. Um ativo para quem emprestou o dinheiro, emitiu a nota promissória, e um passivo para quem pegou o dinheiro e assinou a nota promissória. Bem, nota promissória já caiu tanto em desuso, né? Empréstimo. Então, uma pessoa ou uma empresa empresta para outra. Instrumento financeiro. Título de dívida. Então, tudo que gere o direito de receber caixa no futuro para um e o dever de pagar a caixa no futuro para outro, a gente tem ali um momento de caracterização de um instrumento financeiro. Difícil esse conceito do que é um instrumento financeiro? Obrigado pela participação da plateia. Não é, né? É bem tranquilo. Na verdade, muitas vezes a gente faz a contabilização dos instrumentos financeiros sem nem pensar muito. Um bom exemplo disso. A gente está lá na empresa e o financeiro faz a aplicação do dinheiro que estava no banco na poupança. A gente vai estar tratando um instrumento financeiro. Só que a contabilização se torna tão simples que a gente nem pensa muito. Então, falando da poupança, o primeiro tipo de instrumento financeiro que a gente vai trabalhar é a aplicação financeira. Então, em períodos que a gente tem ociosidade de caixa na empresa, qual o melhor caminho para a gente seguir com esse dinheiro? O que é mais saudável? É aplicar esse recurso, não é? Sim ou não? Se vocês tivessem dinheiro guardado, parado, lá na conta corrente, o ideal é deixar lá parado na conta corrente? Não. Não. Um CDB tá ótimo. Um CDB já está rendendo, né? O que mais? Pode ser a poupança? Até a poupança vale mais a pena que deixar o dinheiro na conta corrente, né? Então, o ideal é sempre que a gente tenha esse recurso, trabalhar a ideia da aplicação. E uma das possibilidades é a aplicação financeira. É a mais recomendada. Tem gente que pensaria, eu vou comprar estoque. Será que é bom? Será que é ruim? Eu acho que não é muito bom. Eu vou falar a palavra que eu mais gosto. Depende. Como assim depende, professor? Depende da característica do negócio e do cenário econômico. Então, vamos supor que a gente esteja trabalhando com o mercado. Vale a pena comprar estoque? O que tem de característica complicada de manter estoque no mercado? Tudo tem data de vencimento, né? Opa, então eu já não tenho um caminho tão bom. Outro cenário que também não é tão bom no estoque, tecnologia.
Eu vou investir em tecnologia. O que acontece com a tecnologia hoje? Troca muito rápido, não é? Inovação. A inovação nos produtos tecnológicos é muito grande. O celular, acho que eu comprei faz uns 2 anos e meio. Minha sobrinha, ele já acha uma carroça. Para mim, ele está super bom ainda, mas surgiram inúmeras tecnologias diferentes nos celulares que deixaram ele obsoleto. Então, isso não é tão bom. Então quando que é bom ter estoque, professor? Só quando você tem produto que não perca essa característica de qualidade. Então, produtos que não sofrem inovação constante, não tenha prazo de validade e que seja um período de inflação. Bacana, aí vale a pena. Se não for período inflacionário, jamais invista em estoque, porque estoque também tem um problema de armazenagem, né? Aí a alternativa melhor é, sim, aplicação financeira. E como aí a gente vai estar falando de um instrumento financeiro, um dos CPCs, que é o 03, que fala de fluxo de caixa, ele traz uma primeira ideia sobre como tratar um instrumento financeiro. Então, de acordo com o CPC 03, aplicações financeiras de curto prazo que tenham alta liquidez também são consideradas como disponível pelo mercado financeiro, porque são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e porque estão sujeitas a mudanças muito pequenas ou insignificantes de valor. E para efeito de demonstração contábil, são consideradas equivalentes de caixa. Eita, como assim, professor? Então, aqui a gente está falando do reconhecimento inicial. Então, eu deixei um Excel aberto. A gente tem o nosso dinheirinho no banco. Por trás, não. A gente tem lá o nosso dinheiro no banco. Nossa empresa tem R$ 1 milhão. Não sei se eu tem 1 milhão ou 100 mil. R$ 1 milhão. Vou estar parado. O que eu posso fazer? Aplicar. Vamos supor que a gente esteja. É feio, né? Que a gente esteja sem muita opção de investimento, hoje não está com tempo de analisar. Pelo menos uma poupança, né? O que eu tenho que fazer para reconhecer essa contabilização? Então, vamos supor que a gente vai transferir 900 mil. Vai sair do meu banco. Nada de complicado. E vai entrar em uma continha diferente, representando a poupança. Tá aqui, reconhecimento inicial. Bacana. A contabilização dos instrumentos financeiros sempre vai ser desse modo, o reconhecimento inicial. Tem um zero a mais ali. É verdade. Quase sempre. Salvo os que a gente tem valor de rendimento definido. Então, reconheci inicialmente. E por que eu escolhi a poupança? Para atender esse critério. Poupança é considerada de curto prazo? Sim.
Depende da intenção da pessoa, né? Mas ela é de alta liquidez? Lembrando, Não. liquidez é a característica de facilidade de transformar em dinheiro, que é a mesma ordem que a gente usa para elencar no balanço, né? Ela é de alta liquidez, a poupança? Não de rentabilidade, cuidado. Rentabilidade ela é horrorosa. Eu transformo ela em dinheiro fácil? Sim. Sim, é fácil mesmo. Acho que é, professor. É só escapar, né? Sim. Então, ele tem essa característica, alta liquidez. E a gente sabe o montante que a gente vai resgatar no momento que a gente quer transformar essa liquidez? Ele vai sofrer muita variação no resgate? Não. Muito pouco. Na verdade, a aplicação financeira não sofre. A aplicação não, a poupança não sofre alteração. Tem alguns que têm uma taxinha para resgate. E tem alguns que cobram multa. Se for cobrar multa, ela já perde essa característica. Os que têm a taxinha pequenininha não perde essa característica. E o que importa então nesse conceito? Aonde ele vai parar dentro do balanço patrimonial? No balanço patrimonial, eu vou usar aqui esse razonete de exemplo, a gente costuma colocar lá caixa, banco e, em geral, aplicações financeiras. Para a gente, dessa maneira ainda está ok, está seguindo os critérios para apresentar o balanço. Mas se a gente for apresentar pelo CPC 26, eu posso agrupar essas contas para transformar a demonstração mais simples. Então, se a minha aplicação financeira tiver alta liquidez e mudança insignificante no montante no momento do resgate, ela vai poder participar desse grupo chamado de caixa e equivalentes de caixa. Cadê o quebrar? Caixa e equivalentes de caixa. Se a gente pega um balanço de companhia aberta, vocês vão ver que vai estar assim. Vamos achar um aqui para gente. Então, aqui, fui buscar lá da Petrobras. Repararam que ele tem duas continhas aqui? Caixa e equivalente de caixa e aplicação financeira? Não, professor, tá muito pequeno. Ah, foi mal, né? Ó, duas continhas. Aonde vocês acreditam que a poupança vai estar? Será que está aqui? Ou será que está aqui?
caixa e equivalentes de caixa. Caixa equivalente de caixa. Então, o que eu classifico aqui como aplicação financeira, professor? Bolsa de valores? Bolsa de valor? Por que bolsa de valor, Lucas? Investimento variável? Então, o que eu tenho desses conceitos que eu não consigo atingir com bolsa de valor? Eu tenho um montante facilmente conhecido? Não, pela variação do mercado. Não, hoje eu posso ter a ação valendo 100 e amanhã está valendo 10, né? De maneira bem exagerada, mas a gente tem as variações que podem. Tem técnica para prever a variação, mas elas não são precisas, não são perfeitas. Então, se eu tenho a ação que eu pretenda vender antes de um ano, aí tem essa característica dentro de um ano. Ela vai para aquela continha de aplicação financeira. Então, se eu comprei para especular e vou vender daqui 3 meses, 4 meses, como ela não atinge esse critério demonstrado pelo CPC de fluxo de caixa, ela vai ter que estar apresentada de modo separado, tá? Ah, não, mas eu comprei a ação e quero ficar mais de um ano com ela. Posso pôr aqui? E agora? Quero ficar 2, 3, 4 anos com a ação. Lembrem-se do critério desse cara aqui, ó. Ativo circulante. O que entra no circulante? 12 meses. 12 meses. Então, se a minha ideia não é colocar para venda antes desse período de 12 meses, ele vai mudar. Ó, aqui já está o não circulante. O que tem aqui no fim? Uma continha de investimento. Aplicação financeira é um investimento? Com certeza. Então, se vocês têm, pode ser tanto ação ou um título de crédito, um CDB, por exemplo, que vai vencer daqui 4 anos, 3 anos, aí ele passa a vir aqui para baixo. Lá no não circulante, como um investimento. Então, a gente tem 3 possibilidades de reconhecer no balanço esses valores. Se eu tenho facilidade de resgatar e conheço, ou a variação do valor na hora do resgate é muito pequena, ele é um equivalente de caixa. Se ele não apresenta essa característica e eu tenho alguma variação de valor ou imprevisibilidade no valor, mas pretendo me desfazer em até um ano, ele vai para o circulante como aplicação financeira. Ah, não, esse investimento tem um prazo superior a 12 meses, ele vai lá para o não circulante como investimento. Então, essa indicação aqui é de como a gente vai fazer a classificação dentro do balanço patrimonial. Como a gente vai tratar o reconhecimento inicial desse investimento. Difícil? Mais ou menos? Não, difícil de entender, não é? Mas o problema é quando você vai aplicar isso. Que daí davam as dúvidas.
a gente tem que prestar muita atenção na característica do contrato que a gente está tendo da aplicação, para conseguir entender se ele vai ser de fácil resgate ou não, se ele vai ter multa, ou o próprio prazo de resgate. Então, aqui eu trouxe exemplos dessas possíveis aplicações. Se vocês já devem ter tido um pouquinho de noção dentro do mercado financeiro de capitais. Então, mercado aberto, então lá na Bolsa de Valores, a gente pode comprar título do governo, a gente pode comprar fundo de investimento, então DI e renda fixa, própria bolsa, próprias ações de bolsa de valores. A gente pode comprar letra de câmbio, depósito de prazo fixo, certificado de depósito bancário. Então, modalidades de investimento a gente tem inúmeras hoje em dia, né? Algumas mais conhecidas, algumas menos conhecidas. Por exemplo, letra de câmbio é uma pouco conhecida e é um bom investimento. Principalmente agora que o Brasil está na desvalorização do real. Aqui o investimento é baseado na moeda estrangeira. Então, possibilidades de aplicação financeira são as mais variadas. Então, normalmente, essas aplicações têm seus valores nominais atualizados pela perda do poder aquisitivo da moeda. Então, apesar de ser não é incorreto, mas não é o melhor termo possível, o pessoal fala que ele rende correção monetária e também rendem juros. Qual que é a diferença de um para o outro? Juros e correção monetária. A gente pode ter esses dois tipos de valores sendo reconhecidos em um título. Que remete a vocês correção monetária. Nada? O que é correção monetária? Corrigir valores? Corrigir valor. Corrigir valor pela perda da inflação. Vocês ainda não estão tão acostumados com essa ideia, mas vocês perguntarem para o pessoal que tem mais de 50, eles entendem muito bem de correção monetária. E os juros, o que é? Juros dão a impressão de pagar em atraso, não dá? Juros nada mais é do que o rendimento por estar oferecendo dinheiro à instituição. Ah, mas eu posso chamar de juros? Pode. É comum a gente encontrar o juros sendo chamado de dois modos, com o nome juros, né? Ah, e é um prato cheio para a prova do CRC, tá, gente? Eles adoram isso. O nome de juros ativos e juros passivos. O que é um juro ativo? O que é um juros passivo? Juro ativo é uma receita com juros, com rendimento de algo. Então dá para fazer essa analogia. Ativo. O ativo, bens e direitos, é um lado bom. Então, juros ativos eu estou ganhando.
Juros passivos. Juro passivo, passivo, pagamento não é tão bom, é uma despesa. Então, é comum vocês encontrarem esse termo na prova. Mas eu sempre recomendo utilizar receita financeira. Muito mais prático chamar de receita financeira do que juros ativos, né? Receita financeira e despesa com juros se torna muito mais simples o nosso entendimento. Mas é importante vocês conhecerem esses dois termos, porque vocês podem se deparar dentro de prova do próprio CRC e também de concurso. Então, esses rendimentos são, em via de regra, tributados pelo imposto de renda. Então, com a tributação já ocorrendo lá no banco, lá na fonte pagadora, e também o IOF, quando esse rendimento ou quando essa aplicação for realizada em menos de 30 dias. Isso vocês já viram alguma coisa no mercado financeiro de capitais? Acho que a Loir passou um pouquinho disso, não passou? Passou sim, professor. Que tem uma tabelinha progressiva no decorrer do prazo do investimento que vai variar esse imposto de renda. Então, quando a gente vai resgatar, a gente acaba resgatando com um valor um pouquinho menor, porque parte fica como um benefício, né? Fica lá o imposto de renda a recuperar. Então, se isso ocorrer, duas hipóteses ainda podem se abrir, né? Uma delas, o rendimento não precisa mais ser considerado tributável, quando a gente vai preencher a declaração de imposto de renda, que daí é a tributação exclusiva, e outra é quando a gente faz a declaração de imposto de renda, essa retenção, ele ser considerado uma antecipação do imposto e descontado do valor a pagar. Mas aqui entra mais na área da apuração de imposto de renda, vocês vão ver mais para frente. E a contabilização desses rendimentos devem seguir rigidamente o princípio da competência. Então, se a aplicação passar de um ano para o outro, a gente tem que reconhecer juros proporcionais. Então, aos dias corridos no exercício, então, no momento que a gente vai encerrar o exercício, a gente considera os juros até aquela data, até aquele momento. Então, abrindo uma conta para receitas financeiras e a receber, ou pode ser reconhecido já dentro da receita da própria aplicação, em contrapartida, receita financeira. Nenhuma das duas está errada, tá? Desde que vocês representem dessa forma, não tem problema nenhum. Eu percebi, a Nárida me passou uns materiais do Aluir, ele passou bastante coisinha para vocês sobre isso, né? Acho que passou até demais, para o meu gosto. Teve uma matéria, na verdade, a última prova que ele fez agora, você também chegou a fazer. Nós foi fazer um cálculo, o cálculo dele é diferente, mas nós usou a ficha de estoque sua para fazer o cálculo dele. E a resposta deu certa. Só que ele falou que a resposta estava errada, Por quê? porque o cálculo que ele usa é diferente. Mas não chegou no mesmo valor? Então, a Maria Antônia aconteceu isso com ela também. Nossa, eu quase surtei. Porque assim, professor, fiz tudo certo. Tava certinho. E eu mandando pra ele, eu falei, professor, não sei o quê. E ele, tá errado, tá errado, tá errado. Daí ele falou, não, vou fazer, eu te mando fotos. Eu falei, tá, né? Ele mandou, daí eu mandei pro Lucas. A que eu tinha feito é que ele fez. A mesma coisa. Eu falei, olha, não vou falar mais nada. Só agradeci e falei, bom feriado. Não,
Às vezes é teimosia, mas o pessoal às vezes não entende que a gente não é uma ciência. Aí que até na ciência exata tem essa característica. A gente consegue chegar em resultados iguais de modos diferentes, né? Aqui mesmo, essa ideia que eu falei da forma de reconhecer a receita financeira pode ser de duas formas. A única coisa que a gente tem a ideia de chegar no mesmo resultado. Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação com depósito a prazo fixo. Então, existem aplicações com rendimento pré-fixado e pós-fixado. Isso você já tem noção lá da aula do professor Aloir, né? Então, vamos admitir que a gente tenha uma determinada empresa que faça uma aplicação a prazo fixo. Vamos pegar a letra de câmbio que eu falei como exemplo. Em 1º do 11 de X4 para 6 meses. E a data de resgate marcada para 30 de 4 de X5 com rendimento pré-fixado. O valor aplicado, 50 milhões. E o resgate vai ser em 80 milhões. Isso implica em dizer o quê? Nossa receita financeira é de 30 mil, certo? Faz sentido? Sim? Não? Talvez? Faz. E agora, como eu contabilizo isso? Então, observe que o rendimento é indicado no período de 2004, de X4, e uma parte no período de X5. Pelo princípio da competência, a gente distribui os juros de maneira proporcional. Então, a gente utiliza uma conta de receita financeira a apropriar. Então, se a empresa não apropriar mensalmente até o 31/12, pelo menos ela deve fazer no fim do período para encerrar o balanço. Então, como é que ficaria a contabilização desse processo? Então, a gente vai ter conta receita financeira a apropriar, classificada como ativo circulante, reduzindo da conta de aplicação, títulos, valores mobiliários. Então, vamos contabilizar. Cadê o meu Excel? Aqui. Eu acho que eu vou abrir outra página. Tá tudo isso para a gente ter aqui. A gente está aplicando em letra de câmbio. Eu posso colocar até um nome. Letra de câmbio. Como que eu reconheço inicialmente? Quanto que eu estou investindo? 50 mil. Certo? Quanto que eu reconheço como meu investimento? R$ 50.000. Não. Por quê? No reflexo, a gente vai ter o valor de custo. Mas para atender a figura do valor presente, a gente reconhece já o valor integral. Sempre quando a gente tem o conhecimento de quanto a gente vai resgatar,
a gente já reconhece esse valor. Nossa, que estranho, professor. Parece estranho. Reconhece 80 mil. Mas e o 30 mil, professor? O que eu faço com ele? Nesse caso é porque já sabe o valor que eu vou resgatar. Isso mesmo. Eu tenho já o valor exato do resgate. Do resgate, sem pensar no imposto de renda, né? Eu tenho o valor final do contrato, vamos falar assim. Mas desse 80 mil, tem uma parte que ainda não aconteceu. Vou até trazer mais para perto aqui. Deixa eu puxar aqui para cima. Lá no balanço e na contabilidade, a gente vai ter uma continha, aquelas chamadas redutoras. Vai chamar receita financeira a apropriar. E ela vai estar deduzindo desse 80 mil, 30 mil reais. Por que, professor? Qual o benefício que a gente tem em demonstrar desse jeito? Aqui, além da gente apresentar o valor atual, né, o valor de custo, sendo a diferença dos dois, a gente traz uma informação adicional, que é justamente quanto que vai ser o meu resgate no futuro e quanto de juros que ainda vai acontecer. E como é que ficaria isso lá no balanço? Então, vamos montar um mini balancinho aqui. Banco, 50 mil. 50 mil não. Quanto tem de saldo lá? Tinha 1 milhão, a gente investiu 50, 950, né? Em letra de câmbio. R$ 80 mil. E logo abaixo vai ter uma continha, vai ser a redutora, receita financeira a apropriar, indicando menos 30 mil. Então, quem pega o balanço, quem pega essa informação, vai conseguir olhar aqui e deduzir que a empresa tem o seu investimento hoje só de 50 mil, porque dessa letra de câmbio ainda falta 30 mil para apropriar, para render de juros. Aqui a gente apresenta o título a valor presente, que é uma das formas de mensuração exigidas pelo CPC. Hoje, se eu fosse resgatar, ou seja, no mesmo dia que eu apliquei, quanto que está valendo essa letra de câmbio? 80 menos 50 mil. Mas eu sei que lá no final do contrato eu vou receber 80. Diga, Lucas. Não precisa levantar a mão, só fala, abre o microfone e fala. Senta a bota. Eu descobri essa semana ele, daí eu fico utilizando. Hã? Eu descobri esse levanta a mão, daí eu fico utilizando toda hora dele. Não, pode usar também, não tem problema. Em relação a letra de câmbio, não dá para pensar nele como um débito, então um dinheiro em caixa. Isso é uma aplicação. Pensa como se fosse a poupança. É um investimento que você faz.
É uma modalidade de investimento, né? Mas não dá para pensar como um dinheiro que você já tem agora. Porque ali você olha um débito, você fala, tem 80 mil no caixa. Não, não. Não é dentro, igual a gente estava vendo no balanço lá da Petrobras, a letra de câmbio ela se enquadraria aqui, como uma aplicação onde eu não tenho um prazo, onde eu tenho um prazo pré-definido, né? Então ele não é de alta liquidez. Tudo bem. Agora, na verdade, no caso, no exemplo aqui, passa até de um ano, né? Seria lá embaixo. A gente comprou em 1º do 11 e é o resgate em 30/4. Quantos meses a gente tem para esse rendimento? 5 meses? 11, 12. Então vamos lá. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Então é 6 meses, né? Ele vai ficar investido por 6 meses. Quanto que representa a proporção de juros desses 6 meses? Quanto que vale cada mês? 30 mil? É a proporção. 30 mil dividido por 6 rende 5 mil por mês? Isso? Quero fazer esse investimento. Hã? Quero fazer esse investimento. Quer fazer esse investimento? Seria uma benção, né, se tivesse investimento assim. Então vamos pegar aqui e criar mais uma continha. Então, aqui também foi um reconhecimento inicial, certo? Vou tentar diminuir aqui, daqui a pouco a gente volta. Passa o primeiro mês. Chega em 30/11. Qual que é a obrigação do contador? Reconhecer a receita do primeiro mês. Princípio da competência, né? O que eu vou fazer? Vou ter uma conta de receita financeira. Isso vai ser lá como resultado. Então, receita. Faço sempre débito ou crédito? Sempre fico na dúvida. É igual Crédito. vida. Sempre no crédito, né? Vou reconhecer o primeiro mês. 5 mil. Contrapartida, eu venho aqui no Receita Apropriar e vou falar, ó, do 30 mil, eu já tenho como garantido 5. Então, o apropriar cai para 25. Vai ser em 30/11. Aqui, 30/30/11. Passou mais um mês. A gente vai fechar o balanço de X4. O que eu tenho que fazer? Reconheço mais um mês. 5 mil. 31/12. 12. Então, em 31. Eu vou lá e indico que daquele 31 mil eu já recebi mais 5 mil. E quando eu for apresentar o balanço lá em 31/12,
que vai acontecer com esse 30 mil aqui? Então, vamos colocar aqui, balanço no reconhecimento inicial. Eu vou copiar aqui para baixo. E tem 1/12. Banco. Não teve movimentação, né? Ficou os 950 mil. A conta letra de câmbio não teve alteração. Mas eu tive aqui na receita financeira. Ficou 20 mil. Certo? Vou estar atendendo a apresentação das demonstrações pelo valor presente, que é o ajuste a valor presente que às vezes é necessário fazer. Por quê? Já estou indicando que a minha receita, a minha aplicação financeira líquida vale 60 mil. Aí passou lá todo ano, todo o período de X5. A gente conheceu mês a mês a diferença que está faltando. Chegou o momento do resgate. Como que vai ser feito esse resgate? Então, a receita financeira apropriar zerou, né? 30 mil de um lado, 30 mil do outro. Então, a nossa receita financeira se concretizou. Como que a gente vai resgatar? Faz a baixa. Então, 80 mil. E vai entrar lá no banco. Resgate líquido. Não vamos fazer cálculo de imposto, vamos... É só... falar um IR aproximado. 80 mil... 12 mil de imposto de renda. Então, vamos supor que nesse investimento incidiu o imposto de renda. A gente vai ter mais uma continha lá. Aqui, IRRF. Recuperar de 12 mil. E vai ser depositado no banco. Quanto? 68 mil. Todo o processo, então, da aplicação financeira com prazo fixo, feito. Desde o reconhecimento inicial, mensuração mensal do ganho, né? Do resultado financeiro, e o resgate líquido. Professor, por que esse imposto está no débito? Por que está no débito? Isso. E agora? Por que será? A recuperar? Lembrando, cadê aqui? Imposto de renda retida na fonte é considerado uma antecipação do imposto. Nada mais o banco está fazendo do que adiantando o imposto que a gente tem que pagar no fim do ano.
Então, quando a gente for apurar o imposto no fim do ano, a gente vai ter o direito de descontar esse 12 mil que já foi pago antes do prazo. Então, é uma antecipação. Como ainda não ocorreu, ele ainda é um direito seu. Entra na mesma ideologia do ICMS a recuperar. Você vai poder abater de valor futuro que você tem. Deu para entender, né? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? É só você pensar igual o imposto de renda de vocês, a declaração de imposto de renda. Se vocês pegarem lá na declaração de imposto de renda, na aba resumo, vai ter duas colunas. Uma da apuração do imposto, que é quanto você deve de imposto de renda, e no outro, a apuração do imposto a recolher, que é o quê? Pega um imposto devido e vai descontar, vai fazer menos o que já foi antecipado pela empresa. Então vamos supor que o seu imposto devido deu 10 mil, mas já fizeram a retenção de 12. O que vai acontecer? Você vai ter o direito de recuperar 2 mil. Seria o equivalente na pessoa física de ter uma restituição de 2 mil. Certo? Mais ou menos? Certo. Fica semelhante, fica bem parecido com a ideia do imposto pessoa física. Quando o banco adianta, ele é um direito nosso para ser usado para descontar no momento da apuração do imposto da empresa. E daí a gente só recebe 68 mil, né? 12 mil foi para o governo como adiantamento. Então, lembrando... Isso daí já vem lá descrito nos informes, né? Isso. Vai ter um informe de rendimento também indicando imposto de renda a recuperar. Então, esse é o processo de contabilização seguindo o CPC 48, o CPC 39 e o CPC 03 de aplicações financeiras com rendimento pré-definido. Então, aquele rendimento que a gente já sabe no momento da contratação. Então, esse seria o primeiro exemplo. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Foi tão fácil assim? Não, professor, foi um pouquinho complexo, assim, mas é que que o professor da Loir mostrou pra gente só tinha 4 razonetes, esse daí tem um monte. É que aqui eu fiz todos os processos, né? Sim. Não, e deu para entender mais do que ele explicou, com certeza. Teve Mas... a aplicação, né? Vamos até pintar aqui para ficar fácil de identificar. A aplicação. Aí teve um momento onde eu reconheço os juros. E tem um momento que eu reconheço o... Vou colocar até em azul, né? Que resgate é sempre bom. O resgate.
Ai, como é que ficaria lá no balanço no momento do resgate, depois que eu encerrei tudo? O banco, quanto que a gente vai passar a ter? Tinha 950, ficou com 1.018.000. Isso? 1.068.000 menos 50, 1.018. Letra de câmbio, quanto que vai ficar? Zero, né? Receita financeira apropriar. Zero. Aí a gente vai ter uma continha. IRRF a recuperar de 12.000. E, por consequência, fazendo a apuração do resultado, tudo bonitinho, a gente teria aqui um lucro na aplicação financeira que foi 30.000. O lucro vem dessa conta aqui, né? Vou até colocar aqui laranjinha. Que essa conta vai entrar no processo de apuração do resultado, no ARE, e vai compor a apuração do lucro, como a gente faz junto com as operações com mercadoria. Essa planilha eu vou deixar lá no AVA para vocês, tá? Vocês lembrarem quando forem trabalhar esse assunto. Não vou postar exercício de contabilização essa semana, até para a gente poder na próxima aula fazer a devolutiva. E na próxima aula eu quero trabalhar a aplicação financeira pós-fixada. O que é a pós-fixada? Pré, eu conheço o rendimento antes. Pós, eu só conheço depois. Nossa, mas tem título que é pós, é que eu só vou ter noção de quanto vai render depois? Tem? Qualquer rendimento que tenha índice de inflação junto com uma determinada porcentagem é pós-fixado. Exemplo, se vocês procurarem título do Tesouro chamado IPCA+. O que é esse título do Tesouro IPCA+? O rendimento dessa aplicação vai ser o índice de inflação IPCA mais uma porcentagem de juros. Então, ali eu tenho um fator que eu não conheço exatamente o valor. Eu conheço a regra, mas não conheço o valor. Aí a tratativa contábil é diferente dessa que a gente fez. Essa daqui é especificamente o pré-fixado. Aquele que a gente conhece a remuneração já no início do contrato. Beleza? Beleza. Então, na próxima aula, a gente vê o pós-fixado e tem a devolutiva. Tranquilo? Professor, Oi. qual que é a diferença de um crédito aumentar o patrimônio líquido ou ativo? Espera aí, repete a pergunta, passou um caminhão aqui, bem na hora. Qual que é a diferença de um crédito aumentar o patrimônio, desse crédito tipo, de aplicações aumentar o patrimônio líquido ou ativo? Aqui você disse? Esse valor aqui é porque ele é um resultado.
Então, é um lucro que a gente está tendo com essa aplicação financeira no período. Aí ele vai para o patrimônio líquido, lá no formato do lucro. Nesses casos aqui, eu estou representando a redução desse valor a apropriar. Então, essa conta aqui, ela nada mais é do que um acompanhamento da conta principal, que é a conta de investimento. Não sei se era mais ou menos isso que você tinha perguntado, Sabrina. É que eu tô vendo aquela pergunta que o professor deixou lá de frequência. Sabe Ah, assim? Aí eu não entendi essa questão, tipo assim, quando aumenta o patrimônio líquido ou quando aumenta o ativo, mas não é a mesma coisa, quase? não, não necessariamente. Veja bem a pergunta. Vamos até ajudar os colegas. Lê a pergunta para a gente. Analisando apenas um crédito na conta de aplicações financeiras no ativo circulante, o mesmo provoca aumento do patrimônio líquido, diminuição do passivo, diminuição do ativo, aumento do passivo, aumento do ativo. Veja bem o comecinho da frase. Realizando apenas um crédito na conta de aplicação financeira. Poderia ser aqui essa letra de câmbio. No ativo circulante. Letra de câmbio ou aplicação financeira está onde? Está no lado do passivo do PL ou no lado do ativo? Ativo. Então, você já tem uma referência que ela vai envolver ativo. Agora, realizando um crédito nessa conta, eu aumento o ativo ou diminuo o ativo? Diminuo. Acho que já achou a resposta, né? Viu como é mais fácil quando o professor explica? Mas essa é uma questão de concurso, tá? Na verdade, as 4 são de concurso que eu peguei para vocês irem se debatendo com esses. É uma situação que a gente tem que ler com calma, pensar com calma e entender quais são os detalhezinhos da pergunta. Porque ele poderia ter colocado a aplicação, o rendimento financeiro no resultado. Se ele falasse isso, o crédito numa conta de aplicação financeira do resultado, ou receita financeira, implica no quê? Aí a gente vai estar falando de patrimônio líquido. Porque a gente está falando da apuração de resultado, igual eu grifei aqui nessa cor goiaba. Beleza, gente? Mas eu vou voltar à sistemática de corrigir essas questões com vocês antes da aula. Tá bom, professor. Ficou muito mais simples e eu entendi melhor agora. Não, mas é questão de tentar pegar bem os detalhezinhos da pergunta, porque elaborador de prova, ele sempre vai fazer com que a pessoa esteja atenta na leitura, que é uma métrica que eles buscam, né? Profissionais com atenção. Então, eles fazem esse tipo de colocação nas provas. É que eu tinha entendido e eu estava tentando analisar tudo, mas é só um crédito, né? É justamente isso. Muitas vezes ele tenta jogar você para o todo. Mas ele não, ele pega só essa partezinha e analisa só o detalhe. São situações bem
delicadinhas mesmo. Então tá, gente. Era o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. E na próxima aula, então, a gente fala da devolutiva e faz aplicação financeira pós-fixada. Beleza? Tranquilo, professor. Então tá. Então desejo para vocês um bom fim de semana, uma boa sexta-feira de trabalho e nos vemos sexta-feira que vem. Professor, ao término da aula, eu quero lhe fazer uma pergunta. Tá. Deixa eu encerrar aqui. Então, muito obrigado. Então, professor, se cuide e bom final de semana. Ah, não esqueçam de formar os grupos e me passar por e-mail.